Boa noite, pessoal. Estamos aqui sábado à noite no nosso bate-horário, faltando 1 minuto para as 21 horas. Logo mais a gente começa a live de hoje. Lembrando que eu vou falar desse livro aqui, ó, A Arte de Manipular a Sorte. Boa noite, Keila, seja bem-vinda. Marcelo, boa noite. Vamos lá, menos de 1 minuto e já começamos. Oficialmente, 21 horas, sejam todos bem-vindos. A gente sabe que o pessoal vai chegando aí ao longo do tempo, não tem problema, tá? Hoje a gente vai falar sobre esse livro, A Arte de Manipular a Sorte, e eu gostaria de fazer duas definições aqui, ó, antes de começar, tá? Ele coloca, o Francisco Souza, as definições da palavra manipular e da palavra sorte. Por quê? A palavra manipular tem tido um desgaste em função do mau uso, né, do uso negativo ou mais patológico, né, normalmente usado assim para prejudicar alguém e tal. Então ele coloca aqui que o verdadeiro significado de manipular, segundo o dicionário, obviamente, boa noite Fátima, Marilena, sejam bem-vindas. O significado de manipular, segundo o dicionário, é dar forma, colocar em funcionamento, manejar, utilizar. Ou seja, quando falamos em manipular a sorte, estamos dizendo que é possível construir o seu próprio caminho, ser responsável pela sua jornada, dar forma, né, construir o seu caminho do jeito que você quiser, tá bom? Alice, boa noite, seja bem-vinda, tá? E aí, a hora que ele fala de sorte, ele também fala a definição, faz a definição aí seguindo o dicionário, né? Modo como algo ou alguém termina. Destino, força invencível a quem se atribui o rumo das coisas. Então, por que a gente está lendo essa definição? Para a gente trabalhar aí com o processo disruptivo do tema, porque a hora que eu li o título do livro eu fiquei com um certo preconceito também. Então acho que vale a pena a gente desestigmatizar essas palavras, até porque, como eu postei no feed, né, nas páginas do livro durante a semana, eu falei, a gente não vai falar só sobre sorte, a gente vai falar de fazer acontecer, porque a sorte é o resultado daquilo que a gente faz acontecer, tá bom? Boa noite, Gelaine, sejam todos bem-vindos. Ah, o pessoal tá elogiando meu cabelo, obrigada. Eu dei uma ajeitada essa semana aí, né? Já tava com os fios brancos, então a gente já começou a se arrumar, né? Vamos lá, entrando na temática, tá? Lembrando para vocês que a gente tem aqui um PDF de uma apresentação seguindo a metodologia do livro e que está disponível para vocês. Quem quiser me pede que eu mando pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Não consigo mandar aqui pelo direct e que essa live fica gravada também no IGTV. Então, se você lembrar de alguém que você acha que deveria assistir ou que você queria compartilhar, avisa a pessoa, tenta salvar aí o vídeo e mandar para a pessoa, tá bom? Oi, Dani, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Eu queria também lembrar que esse livro aqui é de um diretor da Juness, que é a empresa que eu também represento, né? Uma empresa de marketing de relacionamento, marketing de rede, mas nós não estamos aqui para falar dela, tá? Especificamente. Mas, eventualmente, ele vai trazendo alguns exemplos, então, para a gente se situar e saber por que ele fala do marketing de rede, porque é a realidade dele. E aí, como a gente faz com todos os autores, a gente traz a metodologia do livro, segue a sequência ali dos capítulos e conta a história do autor, né? Na maioria das vezes, a gente acaba fazendo aí essa integração, porque não tem como dissolver ou desintegrar, sendo que foi o autor do livro. E aí os exemplos, as exemplificações vêm de acordo com a realidade do autor, tá bom? Então, eu quero trazer isso para vocês e a gente falou semana passada na live entrevista sobre organização. Então, organização de vida, organização pessoal, falamos um pouco da organização financeira, do profissional, em função da experiência da Thalia, né, uma amiga minha de São Paulo, que aos 22 anos passou por várias situações aí complexas,
como ela disse, né, com nome sujo e tal. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. E aí a ideia é a gente continuar com esse tema, vamos dizer assim, durante esse mês, a partir da organização pessoal, do nosso objetivo do projeto, que é o autoconhecimento, que é a gente melhorar, se qualificar, ter né, se preocupar com uma qualidade de vida melhor, poder estar bem para poder ajudar os outros. Então, a gente vai falar um pouquinho esse mês sobre sucesso, trabalho financeiro, como lidar com certas características. A gente falou um pouquinho, quando a gente falou sobre manipulação, aí né, no âmbito negativo, acho que foi lá em abril, no começo do ano, teve bastante gente que trouxe os exemplos do trabalho, porque, na verdade, o nosso trabalho é onde a gente passa a maior parte, né, do nosso dia e, consequentemente, da nossa vida. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho, tá? Lembrando para vocês que a ideia é que tenha um bate-papo, então que vocês tragam as suas experiências, tragam as perguntas, né? Não sei se eu vou saber responder todas, se eu não souber eu falo, vejo se alguém que está assistindo quer responder, fiquem bem à vontade, tá? E aí eu começo então com essa temática pelo prefácio e introdução do livro e depois a gente vai falando as ideias e o que vai poder ser útil para a gente no nosso dia a dia, pensando nessa condição de sucesso a partir do âmbito profissional, mas para o âmbito pessoal. Tá? Então a ideia é que a gente, ao se conhecer mais, buscar o autoconhecimento, a gente melhora a nossa manifestação, a nossa conduta. Inevitavelmente a gente se torna uma pessoa melhor, um profissional melhor e o sucesso é inevitável, tá bom? Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. E aí, lá no prefácio, quem faz o prefácio desse livro é o Marcos Clemente, que é um outro diretor amigo do Francisco Souza. E aí ele traz a seguinte frase: se você não tiver mais nada, tenha atitude, em algum lugar você chegará. E aí ele complementa lá dentro de todo um contexto. O resultado que as pessoas têm é determinado pela ação, que é determinada pelo sentimento e pelo pensamento. Dessa forma, o pensamento gera sentimento, que gera uma ação que determinará o resultado. As pessoas que mantêm uma atitude positiva e uma atitude certa têm resultado. Então, o Marcos Clemente ele traz, pelo prefácio aqui do livro, já um pensamento positivo, já esse vislumbre de resultado, de sucesso, de ter uma vida melhor, né, da própria assistência. Tem um momento ali que ele fala de ajudar os outros, Francisco Souza também fala isso, a gente vai falar ao longo da live. Enfim, então a gente contextualiza trazendo, já começando com essa ideia de sermos positivos, de sabermos que a sorte, entre aspas, ela depende da nossa ação, daquilo que a gente faz a partir de uma decisão que vem lá dos meus pensamentos, né? Então ele traz, o Marcos Clemente coloca aqui, ó, o pensamento gera sentimento, que gera uma ação e que determina o resultado, tá? E aí a sorte, o Francisco Souza fala que é o encontro da oportunidade com a preparação. Por isso que a gente constrói, por isso que a gente faz acontecer. Por quê? Quem aqui está preparado para as oportunidades que cruzam o seu caminho? Boa noite, Shelly, seja bem-vinda, tá? Então, a gente começa a pensar, e hoje a live inteira eu vou ficar fazendo os questionamentos, trazendo algumas perguntas para vocês, porque foi um livro que me impactou pessoalmente, profissionalmente, óbvio, mas que trouxe, assim, algumas reflexões no sentido desse posicionamento. A gente já fez a live aqui de autorresponsabilidade, né, da gratidão, da felicidade. Então, assim, tem várias circunstâncias que às vezes a gente acaba deixando passar batido e não presta atenção no nosso modus operandi, na nossa rotina, no que a gente faz todo dia. E é sobre isso que a gente vai aprofundar durante essa 1 hora, agora um pouco menos que a gente tem hoje, tá? Se alguém em algum lugar do mundo consegue fazer este negócio, é porque é possível. Ele tá falando do caso dele, óbvio, né? Se essa pessoa faz, eu também vou fazer. Então ele estava contando a história que ele veio de uma situação familiar mais complicada, tem um pai ausente, teve, né, um pai ausente, mas a mãe dele era professora da escola pública e tal, conseguiu,
né, sustentar a família, 3 irmãos, mas ele estava contando esse contexto de vida dele, e aí ele pensou isso. E é um pensamento que eu quis trazer para vocês porque eu também concordo com isso e muitas vezes penso isso. Não, mas se fulano fez, eu também dou conta de fazer. Não, mas eu preciso escrever um artigo ali muito difícil, matemática complicada, ainda não tem tanta referência. Não, mas alguém começou um dia, então se alguém fez, eu também posso fazer. Então, é uma linha de raciocínio que eu gosto e que vem de encontro com aquela ideia de foco na solução e não no problema. Tá? Que é o que a gente tenta trabalhar aí dentro das nossas buscando a nossa melhoria, né? A Fátima colocou aqui, ó, oportunidade, sorte chega para quem está mais preparado. Perfeito, Fátima. O que acontece com essa frase que a Fátima colocou aqui? Na verdade, a oportunidade chega para todos, mas quem está mais preparado é que entende, que percebe aquela oportunidade e que tira proveito dela, ou seja, que faz um bom uso dela, tá? Mas eu concordo com você, Fátima, quanto mais preparados a gente tiver, melhor ou maior será a nossa percepção em função das oportunidades que cruzam o nosso caminho, tá? E aí Francisco Souza traz também que o sucesso financeiro, ele vai além do dinheiro e das conquistas materiais. A gente vai falar um pouquinho mais também no decorrer aí do livro, tá? Mas ele traz dentro da experiência dele essa questão da indústria das vendas diretas, do marketing de relacionamento, que é uma indústria antiga, não é nova, né? A Junesse é nova, tem várias empresas novas ou surgindo ou migrando para esse modelo de negócio, mas é uma indústria que começou lá em 1886. Uma empresa que, se eu não me engano, chamava Califórnia alguma coisa, que hoje é a famosa Avon, que todo mundo conhece. Então, é uma indústria mais do que centenária, né? Não sei como é que fala, mais de 300 anos, mas enfim, tem muito tempo, né? E ela é basicamente o pilar da indústria de vendas diretas é o relacionamento, é o marketing de relacionamento. E isso nos possibilita a conquista de dinheiro e tempo. E aí tô falando isso porque lá no fim ele vai falar bastante da questão do tempo e da liberdade, tá? E o que me chama atenção também, ainda na introdução, é que ele coloca assim, ó, possibilita que pessoas comuns tenham resultados incomuns. E aí eu também chamo atenção para essa frase para despertar na gente essa certeza de que o que a gente decidir, o que a gente quiser, é possível de ser feito, é possível de conquistar, principalmente se alguém já fez, tá? Foi trabalhando com a indústria de vendas diretas que me tornei milionário em 2 anos de atividade. Antes dos 30 anos de idade, pude realizar a maioria dos meus sonhos. Então, lá dentro do relato que ele traz, e não é esse o foco, não é essa a ideia, ele traz esse relato porque foi o que aconteceu com ele, mas, inclusive, falando, lá na hora que falar sobre o dinheiro, ele vai falar que não deve ser esse o objetivo, nem da indústria de vendas diretas e nem de nenhuma outra coisa. Apesar de que, óbvio, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ganhar dinheiro, o dinheiro é bom se bem utilizado, se bem aplicado, é necessário, né, nessa nossa vida, vamos dizer assim. A gente depende dele, inclusive para poder ajudar os outros, tá? A gente vai falar um pouquinho mais também. E aí eu começo, então, com os capítulos do livro. Nesse caso, a gente não vai fazer aquele encadeamento de capítulo por capítulo, tá? São várias ideias, mas segue a sequência dos livros, porque ele traz muito as histórias, os exemplos das dificuldades, das superações, das conquistas, obviamente, que ele trouxe. Então, a temática, ele segue a exemplificação do caminho dele, tá? Por isso que eu não fiz essa definição. Mas eu vou começar com uma citação aqui do livro, tá? Muito antes de entrar nesse negócio, eu já acreditava na minha capacidade de me tornar um vencedor. Ou melhor, eu tinha certeza de que tinha condições pessoais de mudar as coisas, de transformar a minha realidade. Quando ele cita isso, ele traz lá de novo aquele exemplo, né, das dificuldades que ele teve na infância, na juventude ainda, né? E aí, essa certeza a gente vai entender ao longo da live, quem lê o livro depois também, que aliada ao propósito, ao objetivo, ao que ele vislumbrou, foi o que sustentou e ajudou ele a passar e superar todas as dificuldades.
porque é aquela ideia encantada, né, de que não precisa trabalhar, de que vai ganhar dinheiro fácil, a gente já sabe que não existe, mas ele reforça isso no livro porque há muita distorção aí das histórias, principalmente nessa indústria, tá? Não há nada nessa vida que não possa ser mudado. Então, partindo desse princípio da gente entender, da gente saber o que a gente quer e da gente, né, confiar na nossa capacidade e aquilo que a gente não souber, a gente está disposto a desenvolver, aprender, a criar novas habilidades, então a gente pode mudar tudo nessa vida, né? Boa noite, Maylin, seja bem-vinda. A gente pode transformar a nossa vida. E por isso que a gente traz aqui, né? Construa a sua própria história e prospere em todas as áreas da vida. É o subtítulo do livro, tá bom? Deixar de ser, você pode mudar o seu presente e construir um futuro melhor. Deixar de ser escravo, inclusive, da própria fonte de renda. Né? Então, trazendo aqui a questão do sucesso profissional, do dinheiro que é necessário, mas muitas vezes a gente é escravo do dinheiro. Por quê? Passa o dia, entra a noite, vem o outro dia e a gente está ali na famosa gaiola dos ratos, correndo atrás do rabo muitas vezes, né? Então, eu aproveito para ampliar com essa fala dele, de deixar de ser escravo, né, do dinheiro, da própria fonte de renda, e aí eu trago a pergunta: do que mais? Do que mais hoje que a gente é escravo, e a gente vai falar mais também, que a gente faz sem gostar, que a gente tem medo, às vezes, dá uma insegurança de mudar, de ter um posicionamento e de assumir a responsabilidade. Ele vai trazer bastante no livro essa questão de assumir a responsabilidade pelas nossas ações, pelos nossos resultados, pelas nossas vontades, inclusive, que é direito nosso, né? E aí, dentro da realidade do Souza, ele traz a questão de que ele não se sentia livre, mesmo estando bem. Ele tinha uma condição financeira, tinha dinheiro, mas sem vida, sem liberdade, sem prazer e sem ter tempo, né? Então ele estava nessa condição aí de estar sendo recompensado financeiramente pelo trabalho que ele desenvolvia, mas não tinha tempo. Trabalhava lá, né, numa grande empresa, 12, 15, 18 horas por dia, muitas vezes não conseguia, né, ver acompanhar ali a família e tal, enfim, esse contexto todo. E aí a gente pergunta: é isso mesmo que você quer? Só ganhar dinheiro e não ter tempo, não ter liberdade, não aproveitar os momentos da sua vida, sejam os bons, sejam os de aprendizado, né? Porque a gente, com essa visão, com foco na solução, a gente aprende muito a ver as coisas, inclusive as não tão boas que acontecem com a gente, como oportunidade, como aprendizado, como momento de superação, muitas vezes necessário para transformar a gente numa pessoa melhor. E para que isso tudo aconteça, a gente precisa estar atento, a gente tem que estar aberto também, porque nada acontece por acaso e a gente já sabe disso, né? Então, a gente ter essa disciplina, aprender com os nossos erros, tranquilizar, né, as nossas condutas, esperar o tempo necessário para que a gente tenha o resultado de acordo com as nossas ações. Não é o resultado que a gente sonha e não faz nada para acontecer, porque, né, as coisas não caem do céu, literalmente. Então, a gente precisa estar lembrando disso. E aí, de novo, trazendo uma citação, Francisco Souza fala assim: leva anos para acontecer um sucesso da noite para o dia. Essa é uma frase muito inteligente, né? Porque muitas vezes as pessoas só veem esse acontecimento da noite para o dia, mas não sabe a construção que teve antes disso, não sabe o caminho que a gente percorreu antes disso, não sabe as pedras que a gente tirou nesse caminho e muitas vezes até a mudança do próprio caminho em função de um contexto X ou Y, né? Então, a gente acreditar minimamente naquilo que a gente faz, em quem a gente é a única forma de conseguir aí trilhar esse caminho rumo ao sucesso, rumo às nossas conquistas. E ele traz também o que é o sucesso, né? Então, o que é o sucesso para você? Sucesso para você é ter dinheiro? Sucesso para você é ter tempo? É as duas coisas? É poder viajar uma vez por ano, duas vezes por ano? É poder comprar um carro dos seus sonhos, o carro que você gosta? É poder visitar um familiar? É poder comprar uma casa, emprestar para alguém que esteja precisando, que não pode pagar o aluguel? O que é sucesso para você?
Qual é o contexto? É pagar a publicação de uma edição de um livro de uma pessoa que já escreveu e não consegue publicar porque não tem fundos, não tem recursos financeiros para isso? Onde que, né? Qual é a visão de sucesso que você tem? Ou você só acha que o sucesso é do outro? Você fica vislumbrando lá a vida do outro, né? Então, o que que é isso? É importante a gente definir, porque senão às vezes a gente está vivendo em sucesso e a gente fica reclamando, mas a gente já conquistou aquilo que para nós é um sucesso, ou que a gente acha que é um sucesso para o outro, gostaria de ter, e muitas vezes a gente pode até estar com uma vida melhor do que isso, tá bom? Fabi, boa noite, seja bem-vinda. E aí, o Francisco traz de novo, vou ler aqui, né, uma frase dele, que a gente deve movimentar-se em busca daquilo que deseja alcançar. Esse movimentar-se coloca o universo em movimento, e então mudar as coisas torna-se questão de tempo. Por isso que ele fala bastante do tempo, tá? E aí, em algum lugar ali, a gente coloca que a gente precisa fazer o que for necessário pelo tempo que for necessário, né? Então, talvez alguém já me escutou falando sobre isso, outras pessoas, outros amigos, mas isso é uma realidade, é uma verdade que condiz aí com todo esse contexto. Pesquisar muito, procurar informações reais e encantar-se pelo seu negócio, seja ele qual for, tá? Então você acorda todos os dias para trabalhar, você gosta disso? Você acorda feliz? Você é encantada pelo seu trabalho, pelos seus colegas? Você fica motivado? Claro que tem altos e baixos, todo mundo tem, mas eu não estou falando naquele dia, esporadicamente. Qual que é o seu padrão? Você gosta daquilo que você faz? Colocando aí, ó, sementinha na cabeça de vocês, tá? Uma mente negativa nunca lhe dará uma vida positiva. É uma frase que está no livro Ipsis Literis dessa forma. Uma mente negativa nunca lhe dará uma vida positiva. Então, eu acho que não é o caso da gente que está aqui, porque se a gente tivesse uma mente negativa, a gente não ia estar aqui em pleno sábado à noite, né? Mas a gente precisa, às vezes, ver em que momento que a gente pode estar entrando nessa onda e mudar rápido, sair dessa vibe negativa o mais rápido possível, tá bom? Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. Acreditando no nosso potencial, então acredite no seu potencial e na sua capacidade de realizar coisas diferentes. E aí Souza traz que ninguém sabe, ninguém nasce sabendo fazer tudo. Isso também é uma realidade, né? Oi, Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm medo de arriscar, de trocar de emprego, de mudar de casa, de ir para outra cidade, porque acha que não vai conseguir, acha que não sabe fazer, acha que não vai dar certo. Mas esquece que até onde ela está, ela começou um dia, que ela também não sabia como é que ia ser, o que ia fazer. Então, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo fazer tudo, mas tudo a gente pode aprender. E aí lembra lá daquela frase na introdução, né? Se alguém fez, a gente também pode fazer, tá? Se alguém já conseguiu, já fez, a gente também pode fazer. E aí eu, né, aprofundei dizendo que eu acho que inclusive o que ninguém fez, se a gente quiser, a gente é capaz de fazer. Mas vamos ficar com essa parte mais simples por enquanto, tá? Então, dedicar, né, ter essa dedicação a aprender o que a gente não sabe, mas assumir essa responsabilidade, assumir esses desafios, confiando aí no nosso potencial, na nossa capacidade de evoluir e transformar o mundo ao nosso redor. E aí vem outra citação. Para vencer, muitas vezes, você terá que aceitar o desafio de pensar diferente e agir diferente. E aí eu evoco aquele velho ditado, né? Todo mundo está cansado de ouvir. Se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados. Então, muitas vezes, para ter esse sucesso almejado, alcançar esses objetivos que você quer, que você deseja, que você sonha, você precisa primeiro partir para ação, mas saber quais são. Quais são os seus sonhos? O que você quer realizar nessa vida, né? E aí começar a pensar diferente. E lembra lá da frase do Marcos Clemente? Se tudo que você pensa gera um sentimento e que leva a uma ação que traz um resultado, né? Então, a hora que você começa a pensar diferente, inevitavelmente você tende a começar a agir diferente também, tá? Veio agora a frase, ó, fazer o que precisa ser feito pelo tempo que for necessário. Então, nesse fluxo aí, a gente tem que
essa coisa de a gente hoje em dia tem muita facilidade de desmotivar. Outra coisa, a gente é muito imediatista. A gente começa a fazer uma coisa diferente, a gente quer ter um resultado depois de amanhã. Às vezes, na hora, a gente não espera nem passar uma noite, entende? Então, a gente precisa também meio que cair na real. O mundo online é maravilhoso, ele possibilita aí a gente, né, chegar aonde a gente não chega no presencial, ele possibilita a gente ter uma gama maior de atuação, mas ele não substitui os nossos vínculos e ele traz essa tendência imediatista para nós, porque o online clicou, aconteceu, né? Mas a gente precisa aí ter um choque de realidade, saber que há coisas que demandam tempo, que precisam de um tempo para serem sedimentadas, tá? Josi, boa noite, seja bem-vinda, tá bom? E aí, aprender então a ter paciência, né, para esperar e saber que você vai precisar de tempo, dependendo das coisas que você vai realizar. E ao longo da vida, eu costumo falar que às vezes a gente fala assim, ah, mas 5 anos é muito tempo. Mas 5 anos vão passar de qualquer forma. Então, se você já sabe que você quer mudar, que você precisa fazer alguma coisa diferente, começa hoje, porque esses 5 anos vão chegar. Eu tava brincando com meu marido e depois com algumas amigas que a gente estava lá em junho, né, com alguns compromissos para assumir. A gente falava, vamos colocar em outubro, vai demorar, vai ser bastante tempo. E, pasmem, outubro chegou. Então, o tempo vai passar né, para todos nós. O que a gente vai fazer enquanto esse tempo passa, tá? O sucesso ama velocidade e às vezes será necessário agir primeiro e aceitar depois. Devagar você não desanimará, né, ao começar a ver os resultados e também a não ver os resultados. Então a gente precisa criar essa resiliência de saber que coisas, conquistas podem demorar um dia, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos para acontecer. Mas se a gente tem a clareza disso, a gente vai fazendo. Faz o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário e as coisas vão acontecendo. Para isso, a gente não deve se comparar com os outros. E aí o Souza traz assim, ó, não compare os seus bastidores com a vida social dos outros. Programe a sua mente para ter sucesso e saiba que a vida social dos outros é a mesma que os outros veem em você. Então, a sua vida social é aquilo que todo mundo enxerga, mas os seus bastidores é o mesmo, muitas vezes, bastidores de todo mundo que você está enxergando. Então, não é só resultado, não é só aquilo que a gente posta, não é só o positivo. Apesar de que hoje em dia a gente está tendo, né, essa espontaneidade de se mostrar como a gente realmente é. Então, a gente posta sim o nosso dia a dia, a gente posta muita coisa positiva, até para motivar, né, para as pessoas, para às vezes criar uma sementinha ali para alguém, mas a gente também posta as nossas, às vezes, decepções, às vezes, né, uma tristeza. Nesse tempo de Covid aí, um monte de gente falecendo, a gente, né, acabou compartilhando isso. Então, também é importante essa autenticidade na nossa vida social, que representa a nossa realidade, tá? E aí, o Souza traz que normalmente os resultados que se tem são semelhantes aos resultados das pessoas com quem a gente convive. E ele fala muito sobre a lei da associação, não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, tem um autor, agora eu não vou lembrar também, mas tem uma frase, acho que vocês já devem ter ouvido, que diz assim, que você é a média das 10 pessoas com quem você convive. Tá? E aí o Souza traz muito essa questão da lei de associação. E aí a gente começa a questionar como é o seu convívio com o seu grupo familiar, que é o grupo mais próximo, que provavelmente estão essas 10 pessoas que passam mais tempo com você. Ou como é o seu convívio no trabalho? Como são as pessoas que você convive, né? Então a gente fazer esses questionamentos também para ir ajudando a gente no nosso encaminhamento em relação às nossas posições e principalmente ao nosso sucesso. E aí Souza traz o tempo todo a questão da disciplina e da coragem também. A gente já fez bastante live sobre coragem também, umas 3 ou 4, com temáticas diferentes, né? Mas o Souza traz aqui coragem para enfrentar os desafios e para conseguir abrir mão de muitas coisas para conquistar o que você quer. E aí eu já trago a disciplina, né? Então a disciplina de fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário,
fazer o básico todos os dias. Então, às vezes a gente vislumbra que é uma coisa lá, extrapolacionismo, um negócio, um resultado, e o básico, o normal, o mínimo, o simples a gente não faz, né? E aí Souza reforça isso, que a maioria não faz o básico todos os dias, né? Até porque existe a natureza humana, então é tentador, é muito fácil não fazer nada, e a gente acostuma, mas se a gente não fizer nada, nada acontecerá. E aí tem uma citação do Francisco Souza que ela é um pouco dura, tá? Pode ser que doa aí para algum de vocês, porque para mim doeu. Mas ele fala assim: talvez você tenha que parar de conviver com algumas pessoas para conseguir começar a ter sucesso. E aí a gente vai explicar essa frase dele, tá? Que está relacionada aí, tem a ver com essa questão da mente positiva, daquilo que você quer, das pessoas que te puxam para baixo, da própria disciplina, porque ter disciplina está relacionada a fazer sacrifícios, a abrir mão de certos prazeres temporariamente para poder curtir depois, né? Ele faz aquela analogia da plantação, quando a gente planta algo, uma semente, não colhe do dia para a noite de novo, né? Então, por mais que a semente do feijão ali já começa a germinar em poucos dias, às vezes em poucas horas, mas mesmo assim a colheita ela é a longo prazo, né? E aí, enquanto a gente não colhe, a gente deve continuar plantando, regando, olhando, coloca no sol, põe água. Então, cuidar e fazer o básico todos os dias. Criar rotinas com foco, com dedicação a tudo que você estiver fazendo. E principalmente atuar com precisão e simplicidade, tá? A tendência, quando a gente atua com precisão e simplicidade, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que tem que fazer, é a gente gerar aquela agilidade, né, que ele falou em relação ao próprio tempo. Então, a gente ter menos teoria, mais prática, estudar sim é necessário, né, mas ter cuidado aí com o imediatismo, pois ele destrói futuros. A gente já falou um pouquinho disso. E aí eu vou trazer algumas perguntas para você, de novo. Você sabe o motivo que deve ou que quer fazer, ou por que você faz? Qual o seu propósito? Quais os seus objetivos de vida? Quais os seus sonhos que você quer de fato realizar? Não aquilo que você fala assim, eu vou morrer e não vou conseguir isso. Quais aqueles que você quer, que você vai agir, que você vai fazer, que você está fazendo para conquistar? E outra, seja você a inspiração para as pessoas e para si próprio, obviamente, né? Então, qualquer área da sua vida, o resultado vem com o tempo. A gente já sabe disso, a gente já falou sobre isso. Ajude as outras pessoas, de preferência, a ficarem melhores do que você. Olha a lógica disso. Se a gente é a média das pessoas que a gente convive, se a gente conviver só com pessoas ou com a maioria das pessoas melhores do que nós, quer dizer que a gente vai aumentar a nossa média, a gente vai aumentar ali a nossa régua, a nossa medida, né? E isso é muito bom, tá? Então a gente perder aí o medo do novo, a gente desenvolver o processo da neofilia, tá mais aberto lá, trazendo de novo aquela condição, aquele contexto ali da flexibilidade, do abertismo e da responsabilidade, tá? E o Souza traz que também é muito comum as pessoas acreditarem no sucesso só depois que ele acontece, né? Mas não sabe ali o detalhamento do caminho percorrido, como eu disse. E aí ele traz essa questão de que a gente vai ser testado, tá? Vou ler a frase dele aqui, ó. Você será testado diversas vezes de diferentes formas. E aí ele traz o processo da dependência e da interdependência, de que a gente não deve depender das pessoas para realizar as nossas coisas, mas gerar um vínculo de onde todos ganham, onde a gente aprende junto, onde o seu resultado impacta no resultado do outro e assim e vice-versa, né? Consequentemente, e é o que a gente também já falou em outras lives, a condição e o contexto de ganha-ganha, que o melhor para todos aconteça, né? Mas a gente deve ser responsável por isso e não cobrar do outro, culpar o outro, querer que o outro faça. Nós devemos fazer isso, tá? E aí mas ninguém pensa assim que convive comigo. Lembra que ele falou lá? Que eu falei, pode ser que doa essa frase. Talvez você tenha que parar de conviver com algumas pessoas para conseguir começar a ter sucesso. Quem te puxa para baixo?
Quem que é o freio de mão na sua vida, que não deixa você andar para frente, que não deixa você fazer as coisas que você quer, que você sonha, que você almeja? Muitas vezes até você sonha com essa pessoa, para aquela pessoa, entende? Mas você precisa se arriscar, se inovar, se desenvolver. E aí, de novo, vou trazer uma citação. Estabeleça metas, trace os seus sonhos e projete o ponto que você deseja alcançar, pois isso é o que ajudará a se manter firme quando ninguém acreditar em você. Nunca se esqueça, não é fácil, mas vale a pena. Então ele está trazendo lá dentro de toda a história de vida dele aquela condição do propósito, de ter claro por que você está fazendo determinadas coisas. É isso que vai te manter na caminhada, te manter firme a hora que ninguém acreditar de você, a hora que ninguém a hora que as pessoas quiserem te tirar desse caminho, tirar desse rumo. Então você vai desenvolver aí as habilidades e se transformar no sentido de conseguir assumir esse novo posicionamento, de fazer aquilo que você acha que tem que ser feito, né? Mudar, desenvolver as habilidades que vão te ajudar a mudar enquanto pessoa, quem você é, ficar uma pessoa melhor, mudar o jeito de lidar com a mudança, às vezes não ficar reativo de cara, não fazer cara feia, a gente faz bico, né? Eu falo, a gente fica, como diz as crianças, embirrada, que é com birra, né? Então, não é emburrada, não, é embirrada mesmo, que vem da birra. E aí a gente precisa desenvolver isso, não ter medo de mudar, quantas vezes forem necessárias, mais uma vez e de novo e mais uma vez. Usar a tecnologia ao nosso favor. Hoje a gente tem aí, né, já tínhamos antes da pandemia, mas agora de mais fácil acesso, com mais agilidade, a gente foi obrigado a aprender a mexer minimamente com as tecnologias, então a gente usar isso em nosso favor. Não temer, compartilhar, né, o nosso conhecimento. Souza traz uma frase assim, ó, estar nas redes sociais, formar um público, interagir com as pessoas que o seguem, compartilhar o seu conhecimento sendo você mesmo. Então, aquilo que eu estava falando anteriormente, desenvolver essa autenticidade, mostrar quem você é. Você é exemplo para as pessoas, queira ou não, saiba ou não, tá? E que tipo de exemplo que você está sendo? Qual é o legado que você está deixando? Vai ter uma frase aqui também que ele traz, que ele vai falar de legado, né? Então não tenha medo de se expor. Fale, deixa as pessoas saberem quem você é, o que você faz, os seus valores, naquilo que você acredita. Aí você fala, você ouve aquela pessoa falar assim, ah, mas tem muita gente invejosa na internet. Tem, mas e você? Qual é a diferença que você está fazendo para esse público? Lembra lá da mente negativa e a mente positiva, né? Seja uma gota no oceano de alguém. Já vale a pena, já está feito, tá? Eu brinco, eu falo assim, tá pago, né? Às vezes a gente recebe um feedback, uma pessoa fala assim, nossa, Rê, que bom, ouvi você falar lá do perdão, repensei e fui procurar fulano e a gente hoje tá bem e tal. Tá pago, entendeu? Todo o trabalho, o esforço, a dedicação que às vezes a gente tem para fazer uma simples live de 1 hora. Então é preciso a gente pensar mais amplo, a gente pensar para além da nossa caixinha, para além do nosso mundinho, assumir sim a responsabilidade pela nossa vida, né? Buscar as informações, aprender as ferramentas para colocar o nosso plano em prática, mas sem ter esse medo da autoexposição, até porque você sendo uma pessoa autêntica, sendo uma pessoa sincera, você não, né, não tem o que temer. Ah, mas alguém vai falar mal de mim. O problema é da pessoa, não é seu. Você tá claro para você o que você está fazendo, qual é o seu objetivo, qual é a sua intenção? Deixa cada um falar o que quiser. Todo mundo tem o direito, né, de expor a sua opinião. Por mais que eventualmente a gente venha desagradar alguém, tá? Criar hábitos saudáveis, produtivos, né? Então, assistir vídeos de treinamento, assuntos do seu interesse, ouvir áudios motivacionais, áudios que te instruam, né? Que te ajudem a andar para frente, a tomar essas decisões, que te coloquem para cima, que sejam positivos. Ler um bom livro. A gente tem aí o desafio de ler um livro por semana. Muita gente me fala, Rê, você é louca, um livro por semana é muito, mas, gente, se eu tô conseguindo, qualquer um de vocês consegue, tá? E aí a gente precisa, mas não dá, eu ainda não consegui me organizar para isso. Tá bom, então não lê o livro inteiro, lê um capítulo. Ah, mas um capítulo é muito grande. Lê uma folha, lê um parágrafo, lê uma frase, mas não deixe de ler.
né? Então, assim, vai atrás, se organiza daquilo que é necessário para você ser melhor hoje, melhor amanhã, construir aí essa vida né, mais produtiva, mais próspera. Aprender aí a buscar esse conhecimento, buscar informação, ler. A gente tem acesso hoje a muita coisa e muita coisa gratuita e coisa boa. Tem muita porcaria também, óbvio, né? A gente precisa filtrar, mas tem muita coisa boa. Pega as pessoas de sucesso que você se espelha, que você gostaria de ser um dia, que tem alguma característica ali que você acha que vale a pena desenvolver, e aí procura no YouTube, põe o nome daquela pessoa. Eu tenho certeza que tem no mínimo uns 10, 15 vídeos dela. Se você não sabe o que é bom, o que é ruim, entendeu? Então vá pela referência, pegue pessoas de sucesso para você entender, saber o que elas fizerem, né? Então, assim, o que é inspiração para você, né? E não deixa de atualizar aí o seu planejamento, essas coisas que às vezes você precisa rever, às vezes num momento de vida você fez ali algumas metas, traçou alguns objetivos e que você vai precisar esperar um tempo, mudar, ou que já está ultrapassado, você já pulou para outra etapa, já colocou outra coisa no lugar. Então, o planejamento ele é importante exatamente para a gente fazer as mudanças necessárias, tá? Lembrando sempre dos benefícios que ele traz para você, e aí falando profissionalmente, óbvio, para o seu negócio, tá? Assuma a sua responsabilidade de novo pelos seus atos e faça a diferença sempre que necessário. Reclamar e julgar os outros não resolve os seus problemas. Você gasta tempo e energia, tá? Com isso. Então, para com isso já deu, já era, né? Então, vamos aí mudar esse foco aí da nossa mente, assumindo a responsabilidade pelo que a gente faz, assumir o controle, né? A hora que a gente assume a responsabilidade, a gente assume que foi a gente que fez, o controle está nas nossas mãos, independente do outro, né? Trazendo a frase aqui do Souza no livro, a verdade é que quando você assume a responsabilidade, você melhora e você se desenvolve. Porque aquilo que deu certo, você comemora e você aprimora. E aquilo que deu errado, você aprende e faz diferente da próxima vez. Você não erra mais a mesma coisa, né? Então, inevitavelmente, invariavelmente, você melhora, tá? E aí o Souza fala assim, ó, tenha muito cuidado com conselhos de quem não faz o que diz que será ou que deverá ser feito. Muitas pessoas surgirão no seu caminho querendo dizer a você o que você deve fazer. Siga os conselhos de quem comprovadamente já alcançou o que você deseja alcançar. Então, muitas vezes, por mais que seja uma pessoa querida, alguém que você gosta, que você tem um afeto, não é para deixar de ter. Mas se aquela pessoa que você ama não corresponde, né, àquela pessoa que você quer ser, a quem você quer ser, não te inspira, você não precisa seguir os conselhos dela. Busque quem te inspire, busque, né, aprenda a lidar com os desafios, os aprendizados, as novas ferramentas, acredite em você, nas suas ideias, porque para você assumir a responsabilidade pelo que você faz, você tem que reconhecer que foi a sua decisão. Senão você vai começar, mas deu errado porque fulano falou que era para fazer assim. Fulano não fala, ele pode ajudar, óbvio, nos inspirar, já passou pela experiência, fala como é que foi para ele, mas quem decide somos nós, tá? Desenvolva o controle emocional, saiba lidar com os altos e baixos da vida, né? Não é mérito seu, não é mérito meu, acontece na vida de todo mundo. Mas qual é o padrão, né? Como que a gente qual é a nossa média, como que a gente se manifesta, qual é a nossa conduta padrão. É importante a gente lembrar disso, abrir mão das futilidades, daquilo que a gente realmente não precisa, né? E se planejar, tá preparado aí para as adversidades, para as crises. Por que que tanta gente sofreu numa crise igual nós passamos, estamos passando ainda, e por que que muita gente cresceu? Qual é a diferença dessas pessoas, tá? Porque, mas é que tem gente que já estava preparado, estava com um padrão de vida melhor, concordo, né? A instabilidade, a desigualdade é uma realidade na nossa vida, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas por que que teve, inclusive, gente, né, que tinha menos condições e que ficou melhor após a pandemia? Isso é uma realidade, então não adianta. Mas a maioria não foi, mas teve alguém que foi. Você quer ter o foco em quem não fez ou em quem fez, tá? Então é importante a gente se preparar
para qualquer tipo de crise, né? Financeira, amorosa, familiar, no estudo. Então, né, em todos esses contextos aí a gente precisa estar preparado. E eu trago uma nova citação: siga os seus princípios sempre, seus valores são importantes. Não deixe colocarem um preço neles, não se venda. Venda seus produtos ou serviços. Acredite no seu potencial e nunca perca de vista o lugar de onde você veio e o lugar aonde você quer chegar. Ambos são fundamentais para a manutenção do seu sucesso. Aí o Souza, quando ele traz essa citação, ele está contando também a história dele, né? Onde que ele estava, onde que ele queria chegar, esse vislumbre, os contextos mais críticos, as dificuldades que ele passou, mas ele nunca deixou de acreditar no potencial dele, na capacidade que ele tinha, e ele sabia, tinha clareza daquilo que ele queria para a vida dele, tá? Reconheça que quanto mais sucesso você tiver, mais pessoas você poderá ajudar. Recursos financeiros são necessários, é excelente ter dinheiro. E aí ele desconstrói, né, aquele estigma de que dinheiro é ruim, de que não precisa, e faz até uma certa relação ali com a humildade, que humildade não é submissão, mas que você precisa ser humilde no sentido de estar sempre disposto a aprender, e que o dinheiro ajuda sim e é construído e é fortalecido o sucesso a partir disso. E o dinheiro não possibilita apenas comprar coisas materiais, né, ou ter uma vida boa, mas principalmente o dinheiro te possibilita comprar tempo. E a gente já vai encaminhando para o final da live, tá? Comprar tempo, sim. Tempo para mim e tempo para o outro, né? E aí eu concordo com isso, né? Porque tanto para mim quanto para o autor, o próprio Francisco Souza trouxe, e eu concordo com ele, tempo é o bem mais valioso que temos. E eu penso que nós estamos num momento onde nós nunca valorizamos tanto o tempo quanto agora. Não sei se vocês concordam comigo. Vocês estão quietinhos hoje, hein? Com dinheiro, você tem a liberdade de escolher o que fazer com o seu tempo. Claro que você vai ter que continuar trabalhando muito, mas você poderá escolher como organizar a sua agenda. Ele está trazendo a realidade dele, né? Se decidir que não quiser trabalhar em determinado período, por qualquer motivo, tem lá a apresentação do filho na escola, você resolveu viajar, teve que casar a agenda com as férias do marido, da mulher, dos filhos, por qualquer motivo, você pode organizar a sua agenda, você tem esse tempo e você tem essa liberdade. Ah, a Keila colocou prestando atenção. Que bom, né? Que vocês estão aí, muito bom. E aí, o Francisco Souza traz uma frase que também me impactou um pouco. Na minha opinião, assim ele fala, ter dinheiro sem tempo não vale nada. Quem concorda com isso? Vocês concordam? E aí ele traz de novo a questão da rotina, da eficiência, da produtividade, né? Invista seu tempo no que importa e terá assim o verdadeiro sucesso, aquele que vai além das realizações materiais. E aí de novo vem aqueles questionamentos, né? O que é sucesso para você? Qual é o seu propósito? Quais são os seus objetivos de vida? Né? O que vai para além dessas conquistas materiais? A vida boa é boa, qualidade de vida, eu penso que todos nós temos que querer, que almejar e que decidir fazer e ter uma vida cada vez melhor. Mas para quê? Né? Do que vale? O que vai para além disso, né? E aí ele traz essa questão, o pessoal começou a participar, né? Obrigado, gente. É bom saber que vocês estão aí comigo, senão eu fico falando aqui sozinha, a ideia é ser um bate-papo, né? Concordo, muito boa live, super concordo plenamente. Obrigado, gente, que bom. E aí, o Souza traz aquela questão do estilo de vida incrível, né? Que é uma vida boa. Então, ele fala assim, ó, ninguém acessa a sua conta bancária, mas todos estão vendo o que você faz e como você se comporta. E, de novo, ele traz várias experiências, vários exemplos em relação a esse jeito que a gente é, como a gente se expõe e a própria simplicidade, né? Tem uma frase, depois que ele faz, acho que é a última frase, que ele fala lá da paz e de como que a gente vive, né, em paz com esse sucesso. Faça a sua parte, mostre o caminho às pessoas interessadas, não perca o seu tempo nem o seu foco com pessoas que não querem
ter resultado sem saber o que você fez, achando que dinheiro fácil, é fácil e rápido, né? Porque isso simplesmente não existe. Aí ele está trazendo lá um exemplo dentro da construção de rede, do marketing de relacionamento e da profundidade. E ele fala também do poder do network, né? Que é primordial para esse tipo de negócio, mas eu procuro expandir, ampliar e falo que o network é primordial para a nossa vida. E muitas vezes a gente escuta, eu sei porque eu estou nesse negócio agora, a pessoa falando assim, ah, mas eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém que eu posso comprar, que tem condições e tal. Mas o network não é só onde você está, é onde você quer chegar. É com as pessoas que você deve se relacionar, com as pessoas que você deve se importar, que você deve ajudar, que você deve estar disposta, né? Quantas pessoas às vezes me acessam, me chamam através da live? Pessoas que eu não conheço, que eu não sei quem é. Entende? Então, assim, né? Quanto que você está disposta a desenvolver o seu network, independente do seu trabalho, da sua profissão, daquilo que você faz. Mas para ampliar aí a sua roda de amigos, para você, né? Às vezes você vai viajar lá para África, vai lá para Angola, vai para Portugal, vai para Alemanha, você ter amigos, né, em qualquer lugar do mundo que você possa encontrar, que às vezes você possa ficar na casa, não sei, entende? Então, ampliar então um pouquinho também essa questão das pessoas que te cercam, porque vale lembrar que você é a média dessas pessoas com as quais você convive, tá? Aí, lembrando aí que se você quer mesmo ajudar os outros, né? Você tem isso enquanto um dos seus propósitos de vida, você precisa primeiro ajudar a si mesmo. Então não há outra forma de assistir as pessoas se você não estiver bem, inclusive financeiramente, né? Um daqueles exemplos que eu dei para ajudar as outras pessoas, mas bem também com você mesmo, dentro do seu ciclo de autoconhecimento, dos seus posicionamentos, da sua saúde mental, que está em alta também, né? E é importante, extremamente importante, entendeu? E aí Francisco fala assim, ó, Francisco Souza: acredito que o principal pilar de qualquer relacionamento, seja ele profissional ou não, é a confiança. E aí, né, fechando aí, fortalecendo essa questão das relações, do networking, da amizade, da convivência, mesmo à distância. Agora a gente está tendo a facilidade aí de ter ferramentas, mais ferramentas para poder conviver à distância, né? Então é possível aí que você consiga expandir, né, o seu meio de relacionamento, o seu próprio network, tá? Lembrando sempre da questão do nosso propósito, né? Então, buscar alguma coisa, lembrar do seu porquê, ele traz aqui. Muitas vezes o seu propósito não está relacionado somente a você, está relacionado à sua família, aos seus amigos, à sua empresa, à empresa que você quer construir, que você quer comprar, né? Quem a Josi Francisco nos representa, é isso aí, confiança é o pilar, sim, de qualquer relação. Perfeito, Keila. Nos representa mesmo, Josi, concordo com você. E eu não conheci o Francisco até ler esse livro, tá? Eu vi uma postagem do livro para ganhar, eu fui lá, participei de um quiz de uma outra pessoa, de um Insta de outra pessoa, do Cadu Pimentel, e aí eu acabei ganhando o livro, ele me mandou, e ao ler o livro eu descobri a pessoa incrível que ele é, tá? Mas quem quiser saber, às vezes não quer adquirir o livro, procure aí no Insta, Francisco Souza, o Insta dele, tá? Será a partir da definição que você conseguirá buscar alguma coisa. Se você não definir nada, ficará vagando por aí. Qualquer resultado que vier será bem-vindo. Então, trazendo de novo essa questão ali da meta, né? Daquilo que você quer para sua vida, desse planejamento, de ter claro, tem que ter clareza nessas condições, tá? E a gente vai para os últimos minutinhos, né? Acredite se quiser, a maioria das pessoas não alcança grandes feitos na vida simplesmente porque não sabem o que querem. Olha isso que chocante. As pessoas às vezes reclamam, falam que não dá, reclamam do chefe, do salário, não sei o quê, mas a pessoa não sabe o que quer. Ela gasta um monte de dinheiro à toa, ela não põe foco, não tem uma agenda, não consegue fazer um planejamento, não sabe aquilo que ela quer da vida, né? E aí o Souza ele traz também essa questão de diferenciar o sonho da meta. Ele foca muito nessa condição. Sonho é diferente de meta. Sonho é aquilo que às vezes, né, você nem para pensar naquilo que você está sonhando, porque você está vendo a vida social do outro e você quer
às vezes ser igual ou conquistar alguma coisa que alguém já tem. Meta são as ações que você faz, aquilo que você age, o que você faz para realizar os seus sonhos. E aí eu trago outra citação. As pessoas têm medo de realizar os seus sonhos, de mudar de vida e de construir um futuro diferente do presente em que vivem, mesmo não sendo felizes do modo como vivem. Por esse motivo, nunca traçam metas para alcançar o que tanto desejam, mudar de vida. Você é assim? Em quais contextos? Quantas pessoas você conhece assim? Que está infeliz, está insatisfeita no trabalho, não tem coragem de pedir a conta, está insatisfeita no relacionamento e não tem coragem de se posicionar, de conversar com o parceiro para ver o que pode ser mudado. Nem sempre é separar e ir lá abrir mão e largar, até porque esse é o caminho mais fácil, né? Fugir é mais fácil. Mas assim, sabe, de tentar, de fazer diferente, de aplicar tudo isso que a gente veio trazendo em relação às mudanças, aos objetivos, né? Tirar os seus planos do papel, ou pior, tirar da sua cabeça. Não basta pensar, querer e sonhar, entendeu? Então comece a agir, coloque os planos no papel e a partir do seu planejamento faça, né? São as suas ações que vão transformar os seus sonhos em realidade. Não é só sonhar. Ficar sonhando e querendo alguma coisa não materializa nada, não fazem você conquistar aquela condição. Pare hoje de deixar para depois. Hoje não é amanhã, tá? Eu sei que já é sábado à noite, mas data base aí 16 de outubro de 2021, quase 22 horas. Hoje é o dia que a gente vai parar de deixar para depois. Vamos ser produtivos, vamos, nem que seja uma coisa. Hoje, a hora que acabar a live, você vai pegar um papel e vai colocar uma meta, um sonho, um objetivo e como realizar aquele sonho. E vai começar hoje. Porque senão a gente tem essa tendência comodista, procrastinadora, ele fala bastante da procrastinação, né? E aí ele traz a seguinte dica para nós: não aceite passar nenhum dia da sua vida sem produzir algo. Caso queira desenvolver hábitos vitoriosos, simplesmente comece. Comece hoje, refaça amanhã, continue depois de amanhã, dê manutenção à execução da conquista do seu sucesso, daquilo que você quer para a sua vida. Não é que alguém pediu, não é o que alguém desejou, não é o que alguém mandou você fazer, é aquilo que você quer, que você decidiu. Avalie se você está deixando um exemplo poderoso para as próximas gerações. Se a colheita dos frutos que você tem plantado é saborosa e prazerosa. Aí ele está trazendo de novo aquela analogia da colheita e do plantio, né? Sinta-se plenamente grato e satisfeito. Lembre-se que a liderança começa pelo exemplo. Ele está trazendo também várias situações, exemplos lá da empresa dele, falando dessa questão de liderança, do exemplarismo, e que faz parte da nossa vida e do nosso contexto, né? E aí vem a frase aí, quase final, que eu falei, que ele traz a questão do legado, tá? Quando o seu objetivo passa a ser melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, transformar o mundo ao seu redor, você passa a agir em benefício de todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso é construir um legado. Ah, Fátima, já vou pegar um papel mesmo. Isso aí, Fátima. Gente, olha qual a definição de legado que ele dá. Não sei se todos concordam, tá? Mas me tocou profundamente. Quando o seu objetivo passa a ser melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, transformar o mundo ao seu redor, você passa a agir em benefício de todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, para de reclamar hoje, comece a agir já. Fátima falou que já ia pegar o papel para mudar o mundo ao seu redor. E óbvio, lembrando que você faz parte desse mundo, tá? Pare de se culpar. Assuma a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas e compreenda que o mundo caminha ao seu lado. Mas você não é culpado por todos os problemas que acontecem ao seu redor, por todos os problemas que acontecem ao seu redor, tá? Livre-se da culpa pessoal. Aí ele fala lá da questão do perdão, né? Dessas coisas às vezes que estão mal paradas e que a gente precisa revisitar para limpar, para resolver, para a gente poder seguir em frente. E aí ele traz essa frase aqui, ó. Livre-se da culpa pessoal. É necessário começar a perdoar os que estão ao nosso lado. As pessoas que de alguma forma nos fizeram mal
e impactaram a nossa vida de maneira negativa. É necessário restabelecer as pontes com o nosso passado, fazer as pazes, reencontrar as mágoas para conseguir virar a página. Então é óbvio que não é só revisitar esse passado, essas mágoas para ficar sofrendo e se martirizando, mas para tomar uma decisão em relação a isso, agir, mudar, transformar, reciclar e virar essa página. Se você deseja ser maior do que você é hoje, faça as pazes com a sua história, com o seu passado e com você mesmo. As pessoas sem culpa não precisam se justificar para ninguém e com isso crescem e crescem e crescem e vivem em paz. Fala que não é fechar com chave de ouro. As pessoas sem culpa não precisam se justificar para ninguém e com isso crescem, crescem e crescem e vivem em paz. Então, para finalizar a nossa live de hoje, no último minuto, literalmente, eu deixo a frase do Francisco Souza: sua mudança de atitude será capaz de trazer prosperidade e crescimento para você e para todos aqueles que te rodeiam. Tamo junto? Vamos junto nessa? E aí, nessa temática aí, né, da prosperidade, do sucesso, da conquista, e óbvio que a gente não faz isso sem o autoconhecimento, sem melhorar nós mesmos, sem desenvolver né, vida diferente, essa vida que a gente quer ter. Eu agradeço vocês todos que vêm me acompanhando aí desde fevereiro, muita gente. Agradeço a vocês. Lembrando que eu estou aberta a ideias, né? O pessoal às vezes questiona o tempo. A gente está pensando em fazer as lives de entrevista com um pouquinho mais de tempo, porque 1 hora é muito pouco. Então vocês me enviem as sugestões. E na terça-feira eu vou postar o livro da semana que vem. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado, às 21h, tá bom? Ótimo final de noite neste sábado, excelente domingo e uma semana a todos.